Olá, pessoal! Estamos começando mais um SoloCast, o podcast do Solo Agro, programa de educação continuada em agricultura sustentável do Departamento de Ciência do Solo da Exalc-USP. Eu sou Thaís Mattioli e hoje o tema vai ser o papel de uma secretária municipal de agricultura. Começa agora, SoloCast, o podcast do Solo Agro, que traz de uma forma fácil para você ouvinte o conhecimento de especialistas no assunto. Então estamos começando mais um SoloCast e tem aqui do meu lado o professor Luiz Aleone, que é coordenador do Solo Agro. Tudo bem, professor? Tudo bom, Thaís? Vamos lá para mais um SoloCast. Vamos lá. E cumprimento também a secretária de Agricultura, Nancy Tami. Tudo bem, Nancy? Muito prazer. Tudo bem, Thaís. É uma alegria estar aqui com vocês no SoloCast, com você, com o professor Elione, aliás, com todos vocês, né? Um tema bem gostoso para a gente aqui conversar um pouquinho. Vamos conversar um pouquinho e entender, né, o que uma secretária municipal de agricultura faz. Eu vou falar um pouquinho da trajetória da Nancy. A Nancy Tami, ela é engenheira agrônoma pela Exalc, pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. Ela atua como secretária da SEMA, que é a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento de Piracicaba. Então, desde janeiro de 2021, e ela foi vereadora de 2017 a 2020. Ela tem experiência em instituições públicas, como o Ministério da Agricultura, Prefeitura Municipal, e também privadas, como universidade e também como empresária. E nesse contexto, ela foi professora e diretora do curso de agronomia na UnoOeste de Presidente Prudente. Vamos, então, entender um pouquinho como que é o papel de uma secretária de agricultura, né? Como que é ser uma secretária de agricultura e quais que são as principais funções, Nancy? Bom, o desafio é imenso, mas ao mesmo tempo é assim bastante reconfortante. Acho que é muito bom poder estar no espaço que a gente pode estar ajudando dentro da profissão nossa, entender que é um espaço público. E o espaço público, eu acho que esse é o primeiro desafio. A gente entender o papel, não só quanto secretária, mas o papel da gente estar no espaço público e numa secretaria. Então, daí a primeira coisa é entender qual é a competência, né, dessa secretaria. E a gente saber também que a gente não é. Então, é passageiro, tem um prazo. Então, para isso tudo, sempre é uma corrida contra o relógio, porque no espaço público as coisas são mais morosas, por N questões. Mas aí eu acho que tanto a Secretaria da Agricultura quanto outras, a gente precisa ter um planejamento. Então, acho que é uma análise, é um diagnóstico daquilo que a gente pega, porque sempre tem coisa boa. Eu acho que muitas vezes nos espaços públicos e na política, essa questão de negação, a gente precisa ver o que é que tem de bom, o que é que pode melhorar. E dentro de um plano, a gente não pode estar no espaço público com ações que são vagalume, né? Então, você faz uma ação e some. Nós temos que ter realmente um plano. Dentro do plano vai ter que ter os projetos, as ações, né, os programas, os projetos e as ações. Então, nesse contexto, acho que o maior desafio, primeiro a gente entender o que é, entender a competência e ter realmente um plano e aí começar a efetivar. Então, se você tem recursos humanos, você tem recursos financeiros, tem uma coisa muito legal também que o espaço público propicia, que eu estou fazendo aqui com vocês agora, é um link com outras instituições. Então, a gente vê muitas vezes o isolamento, não, é essa soma que faz andar, né? Então, nós pegamos a secretaria, sem me alongar, mas assim, nós construímos, inclusive a Exalc participou e várias outras instituições, nós temos um plano municipal, né, do rural sustentável, da agricultura sustentável. Isso virou tanto um capítulo no plano diretor, isso é bom porque tem um rito difícil de mudar, tem o plano. Então, o nosso desafio, assim, especificamente depois de tudo isso, é a implementação desse plano, que eu acho que está indo bem. Acho que com todos os desafios a gente está caminhando. Legal. Muito bom, bacana. Nancy, eu acho que uma questão que é bastante recorrente é quando se fala de Piracicaba, quase sempre vem aquela noção de uma cidade que tem grandes usinas de cana-de-açúcar,
grandes propriedades na mão de poucas pessoas, e às vezes não se tem a ideia do tamanho de Piracicaba, né? Piracicaba, se não me engano, é um dos municípios de maior área do estado de São Paulo. E como que está, por exemplo, a questão de quem não trabalha com cana, ou mesmo trabalha com cana, e é um pequeno fornecedor? Como é que está Piracicaba em relação às culturas, né? É uma curiosidade que a gente sempre tem, né? Além de cana, o que tem em Piracicaba e no entorno, né? Uma vez que Piracicaba vai ser sede de uma região metropolitana, né? Como é que está Piracicaba hoje em relação a essa diversidade de culturas, de tamanho de propriedade, de estrutura fundiária? Essa pergunta é tão legal, porque, na verdade, é tudo que nós estamos fazendo. Então, nós tentamos conversar com todos os setores e dialogamos muito bem também com o setor da cana, mas a gente assume a secretaria na pandemia. Então, isso dá um outro olhar e um outro sentido para todos nós. Mas a hora que você assume uma secretaria e o foco nosso é segurança alimentar e nutricional. Então, tem alguns setores que são tão grandiosos, eles caminham quase sozinhos, eles precisam da estrutura, de estrada, claro, essa interlocução. Mas tem algo que ficou muito evidente na guerra dos caminhoneiros, ficou muito evidente na pandemia. A gente exporta e tal, e como que está a fome no país? Como que é esse alimento que vem à mesa nossa todos os dias? Nós somos o 19º maior município dos 645. É gigante. E a cidade fica aqui no canto. E nós temos mais de 80% de área rural. Lembrando que a agricultura tem urbana também, né? E tem o abastecimento, enfim. Nesse sentido, quando a gente pega, e esse plano que não foi feito pela Nancy e nem pela Secretaria, foi feito com muitas instituições, dá esse sentido da gente verificar esse alimento, o que a gente pode produzir aqui, como que funciona a área de contenção urbana, a área periurbana. Nós temos grandes propriedades, sim, mas nós temos 2.400 e poucas propriedades. Mais de 1.600 são pequenas e médias, né? Nós temos morando, esse dado não é tão recente, mas 300 e poucas famílias morando em propriedades pequenas. Então, a gente focou muito para ajudar os pequenos produtores, agricultura familiar. Então tem o programa de compras públicas, o contato direto nos varejões que alguns programas andaram. A gente vai falar de vários, acho que deles aqui, a cozinha artesanal, cozinha experimental. Então veja bem, ela é um município gigante, sim, e nós temos uma boa interlocução também na região metropolitana. Dos 24 municípios, nós nos reunimos periodicamente, começamos a fazer encontros secretários de Agricultura, mas a gente assustou. Dos 24, só 7 tinham Secretaria da Agricultura. Em alguns municípios, você não acha um único técnico, seja agrônomo, técnico agrícola, engenheiro de alimentos, um único técnico para responder pelo setor. Uma região que tem um DNA, tem um carimbo de rural, de agricultura, agropecuária, que seja. A gente vive muito isso. E então nós começamos a fazer um movimento para que os prefeitos olhassem para isso e montassem um espaço de interlocução. A gente está avançando, né? Então tem muito para se falar sobre isso, mas a segurança alimentar e nutricional, ela está perto da gente, ela não precisa vir de longe. Claro, não estamos produzindo mais o café aqui, vem de longe, é um produto. Mas muito do que a gente se alimenta no dia a dia, por que não fortalecer a economia circular? Por que essa pessoa, né, esse pequeno produtor, seja familiar, ele vai também gastar esse dinheiro dele aqui, gerar outros empregos, dar qualidade, dar preço mais justo. Então é muito bacana a gente entender que não é só cana, embora a gente respeite, tenha toda a sua história, a gente tem uma boa interlocução, mas eu acho que o espaço público ele tem que fazer a interlocução e tentar realmente apoiar, né, os que mais precisam, e, enfim, isso é uma roda, né? O que dá a impressão é que o setor de cana já está consolidado, né? Ele já tem a sua forma de produzir, comercializar, e é importante esse apoio ao outro Sim. lado, né? Sim. E no final é interessante, né, Thaís e o pessoal que nos acompanha, como uma questão técnica, que é agricultura e produção agrícola, envolve muito ação política, né? E até eu queria fazer essa pergunta para você: o que faz uma engenheira agrônoma enveredar para esse lado de
dirigir uma faculdade. Isso, vamos dizer, é um exemplo para as mulheres, né? Em termos de liderança, de empreender, de comandar. Da onde vem esse lado de comandar equipes, comandar grandes professores e também o fato de você ter feito também direito ajudou nisso, Nancy? Eu não sei o que vem antes, né? Eu realmente não sei o que vem antes. Mas eu acho que todos nós temos muita potência, Leone. Tem momentos da vida que eu acho que a gente se encolhe mais, outros que a gente se expõe mais. Depende muito também, acho que do que vai acontecendo com cada um. Mas todos nós temos muita potência. E nós, mulheres, então, tem muito para mostrar aqui ainda. A gente já está em outro momento. Eu vejo as jovens, né? A gente já tem uma caminhada aí mais longa, mas o que a gente já passou nessa trajetória, eu acho que está ficando melhor. Tem muito ainda, perde a sociedade quando não vê esse valor da participação feminina em tudo, da participação das mulheres em tudo, mas às vezes é uma coisa assim que acontece natural também, né? Acho que no meu primeiro emprego, eu fui trabalhar no Centro Nacional de Engenharia Agrícola, do Ministério da Agricultura, o professor Cobra, o Herman, né, que depois... E lá eu já assumi, eu era formada e fui fazer o curso fora, a hora que eu voltei eu assumi. Era nova, né, acho que eu tinha 26 anos, eu assumi um Centro Nacional o Centro de Treinamento. Aí, quando eu vi, eu acho que nesse grupo eu era a única mulher e a mais jovem, né? Então, foi uma coisa foi difícil. Perto de Sorocaba? Perto de Sorocaba. Isso. Depois mudou, aí eu morei em outros lugares também. E na universidade também, eu entrei como professora e chefe de departamento. E quando eu vi, a gente estava... Eu gosto muito de conversar, acho que a gente tem que descobrir esse valor de cada um, a gente tem que tentar ver se a equipe anda junto e não dividir. Na Prefeitura de Prudente também fiquei à frente da pasta da Coordenadoria de Meio Ambiente um tempo, foi também muito legal trabalhar com isso. E aqui, agora também, eu acho que o convite do prefeito Luciano, quando ele convidou, e falou de alguns temas, eu falei, nossa, mas precisava dar potência na agricultura, isso aí é uma coisa assim... para todo mundo, né? Para o mundo inteiro, mas Piracicaba, a gente tem aqui muitas instituições riquíssimas que podem nos ajudar a ser exemplo de várias coisas. Mas eu não sei te falar exatamente, a questão de direito eu fui fazer porque eu falei assim, de repente, será que eu vou para uma carreira de direito? Mas eu gosto tanto de agronomia, já estava tão no caminho, mas me ajuda muito, porque na parte política, quando eu tive também quanto vereadora, eu acho que a gente tem um conhecimento aí básico, né? Porque eu não exerci de legislação e tudo mais, que ajuda bastante no dia a dia. Mas todos nós fazemos política todo dia, não, professor Eliane? Todo dia. Nós acordamos fazendo política o dia inteiro. As escolhas que a gente faz, né, são relacionadas com a política dentro da família, dentro de um grupo que a gente trabalha, então... Era que você chega no lugar... E política é coisa boa. Com não certeza. É coisa ruim. Eu acho que a gente não pode, assim, deformar isso, porque política é ação conjunta. Sim. E nós, seres humanos, a gente é de ação conjunta desde o primeiro momento. Então, é a arte da gente agir conjuntamente. Essa arte, eu acho que nós temos que participar para transformar aquilo que é coletivo, e todos nós temos dependência do coletivo, em algo bom. Democracia é o bem comum, também, né? Bem comum. É o bem comum pensar naqueles que pensam diferente também. Exato. E colocar o bem comum à frente, né? Isso. Mas em relação a isso, existem desafios, né, Nancy, para que você possa realmente estar à frente da secretaria. A minha curiosidade é com relação aos desafios que você tem no seu dia a dia, né? Quais que são os principais? O que você vê, assim, como que você lida, né, com o setor agrícola? Quais que são esses desafios? Conta um pouco pra gente. Eu acho que o maior desafio, ou talvez não seja nem desafio, um pouco de angústia, é a gente querer fazer mais do que consegue e pode fazer, nem se trabalhar 24 horas, porque a gente começa cada dia que anda um passo, você enxerga mais 3. Então, eu acho que ali, né, eu estou falando nesse momento, quando secretária, acho que o primeiro momento foi estruturar. A secretaria, não gosto de ficar olhando em retrovisor, mas ela foi reduzida de 170 e poucos funcionários para 39 funcionários. Os programas mesmo da agricultura,
A gente tinha lá o PSA, os varejões, mas muita coisa para caminhar e alguns programas para montar. Então, veja que grande desafio. Os agricultores não são desafio, porque eles demoram um pouquinho. As pessoas da área agrícola, da área rural são assim. Essa confiança não é em 1 minuto. Mas a partir do momento que eles são acolhidos, eu trabalho na Secretaria de Portas Abertas, todo mundo vai lá e conversa, a não ser que eu esteja atendendo, mas eu também vou às propriedades, sento lá para tomar um café na casa deles. Então, a partir do momento que eles percebem que a gente está com eles, eu falo, gente, eu quero ajudar. Se eu estiver errando, tiver mais alguma coisa, venham aqui. Se eu não puder, também eu vou falar não, ou não posso agora, quando a gente vai poder. Então, teve desafio, acho que do orçamento, que o orçamento estava muito reduzido, acho que nesse governo a gente aumentou um pouco, mas precisa melhorar ainda, porque não se faz sem dinheiro também. Não tem como fazer política pública se você não tem recurso. Então, a gente teve que ter conquista de orçamento e recurso humano. Então, os agricultores, eu acho que com o tempo, a gente tem uns laços muito bons. Acho que tem o desafio da gente enxergar os espaços políticos para ação conjunta e que a gente possa avançar mais com a agricultura local. Por exemplo, Conselho de Desenvolvimento Rural. A gente faz questão que o presidente seja um agricultor de preferência pequeno. Né? Então, é um espaço de interlocução, de força conjunta. Mas quando secretaria, eu acho que teve orçamento, teve montar os novos programas, a Câmara de Vereadores também, passar os programas por lá, nem sempre é fácil, nem sempre tem uma lógica. Você já teve do outro lado, né? É difícil, mas todos os programas hoje da secretaria, nós fizemos questão que eles sejam um projeto de lei e regulamentado. Então, transparência. Então, não se passa, o programa fica. Não é ação de um governo. Né? Então, ele é realmente uma política pública. Então, eu acho que são vários pontos, sabe, Thaís? São vários pontos porque eles andam junto. Você ter orçamento, ter recurso humano, ter os projetos consolidados em lei, regulamentar. Aí, o agricultor, com tudo isso, ele chega. E eles são muito sábios, né? Eu acho que tem uma sabedoria, eu fico às vezes emocionada, assim, coisas que no dia a dia muito urbano nosso, a gente não enxerga muitas coisas que têm valores imensos e que eles estão protegendo. Mas a angústia é de fazer mais, né? Eu acho porque a gente queria fazer mais e tem um limite de vários fatores, né? Realmente é muito satisfatório, eu acredito, né? Ouvindo você falar, assim, é muito satisfatório trabalhar com um setor que faz tanto pela população, né? Pela sociedade. A gente sempre fala aqui, né, professora Leone, com relação ao nosso reconhecimento aos agricultores, que isso, pra gente, assim, né, o agronegócio, o nosso setor aqui, o SoloCast, o Solo Agro, só tá à frente, né, só tá caminhando por causa do setor do agronegócio e por causa do agricultor, né, eles que fazem tanto pela gente. Então, eu reconheço também que eles têm um papel fundamental na nossa sociedade. Na universidade a gente chama isso de extensão, né? Você faz o ensino, você faz a pesquisa e a extensão, né? Sim. Como é que é levar isso para todo o setor produtivo, mas também para o público leigo, né? Perfeito. Porque eu tenho certeza que muita gente que está ouvindo a gente agora ou assistindo, muitas vezes não tem ideia, né, do que uma figura de uma secretária ou de um secretário, ou de um cargo do executivo tem, e a gente percebe, Nancy, quando você fala, o brilho nos olhos, né? A gente percebe uma vibração de estar prestando esse serviço. Eu acho que isso é uma coisa muito bacana. E Nancy, me fez lembrar uma questão agora. Tudo isso que é feito, você acha que o cidadão, ele está sabendo de tudo isso? Será que a classe política, de certa forma, também não tem uma certa falha de comunicação? Eu falo isso porque a universidade tem essa falha. A gente faz muitas coisas na universidade que o povo no sentido amplo, não sabe ou não sabe em detalhes, né? Você acha que... Isso acho que serve para todos os secretários que estão nos ouvindo agora, né? Você acha que o serviço feito pelo executivo, ainda mais todas essas ações que você está falando, né?
você acha que chegam no cidadão? Existe uma falha aí ou tudo isso está chegando em toda a população? Não chega, não. Não Tem chega, toda né? razão. Não sei se é falha, mas essa comunicação precisaria ser melhorada. Quando eu cheguei também na secretaria, eu tinha, assim, direito a colocar 3 assessores, consegui colocar 4. E meus assessores batem ponto, estão comigo em todo lugar. E uma dessas assessoras é a Thaís, que faz comunicação. De vez em quando, e não tinha, a secretaria não tinha ninguém. Thaís já está comigo há um longo tempo, é jornalista, né? Ela fica o dia inteiro tentando colocar essas ações na mídia, passando, montando rede. A gente não tinha lá nenhum mailing, nada, né? Então, montando essa rede, trazendo agricultores para conversar, fazendo interlocução. E de vez em quando pergunto, fala lá com o seu departamento de comunicação. O departamento inteiro é a Thaís, essa xará é uma assessora. Assim foi também, levei uma assessora advogada para que a gente conseguisse. Eu falei, transparência, tem o porquê de cada um ter acesso, regra. Então, eu acho que falta, assim, essa comunicação. Eu não sei como melhorar, a gente está aqui agora. Uhum. Então, eu não nego nem, assim, pelo contrário, eu agradeço quando a gente tem convite, tenta estimular também, participa de mesas. Ontem mesmo, ela ficou a manhã inteira só filmando o que está sendo feito na área rural, mas não é ainda suficiente, eu acho que teria que ser mais. E é uma coisa interessante, tem alguns programas que, além de divulgar para ser valorizado, mas assim, para que esse público tenha acesso. Porque às vezes vê a secretaria, agora tem um dos programas que é alimento artesanal, está cheio. E nós fizemos uma primeira reunião para quem tinha interesse, falei, gente, não tenho receio de estar na informalidade, porque nós precisamos ajudar a formalizar. Se tem potência, vamos ajudar, não é comando e controle, vamos estimular. E apareceu um monte de gente, né? Aí fiquei pensando, nossa, se essa comunicação fosse melhor, acho que ia vir mais ainda, né? Então, realmente, tem um essa desafio. parte de segurança alimentar, eu sei que é difícil ter uma resposta absolutamente conclusiva, mas, de forma geral, pelo que você percebe, o alimento que o cidadão hoje da cidade consome, ele está com uma boa segurança em termos de confiança na qualidade daquele alimento? Há mecanismos que a Secretaria pode fazer para contribuir para que a qualidade que chega seja melhor? O que a Secretaria tem feito para tentar se envolver nessa parte de segurança alimentar? Acho que muita coisa, mas suficiente, acho que não vai ser nunca, né? A gente está num processo, mas a gente tem aí desde os programas dos varejões, que é esse contato direto produtor-consumidor, e eu aprendi lá na secretaria. Primeiro eu falei, não, mas se não vende, a gente precisa fazer do lado econômico. Não. Aquele espaço que está lá num bairro, às vezes, com menos poder econômico, ele vai vender menos, mas está dando acesso àquela população a um alimento mais saudável, a um preço mais justo, porque os mercadinhos, se você pega, principalmente, tem que chamar assim, né, os bairros mais afastados, mais periféricos, tem muito pouco alimento in natura. Às vezes vai lá e compra o salgadinho do pacotinho e poderia ter fruta. Tem fruta de época, mas tem muito para fazer, né? Tem muito para fazer. Eu acho que tem aumentado. Nós temos aí um exemplo da Copiort, que é a cooperativa dos agricultores familiares, já tem mais de 80. Nós conseguimos também avançar na merenda, né? Então, para essas crianças. E aconteceu algo bastante interessante. Uma das escolas, pode ter acontecido em outras, mas me ligaram que as crianças sentiram que o alimento estava diferente. As merendeiras notaram que o alimento está durando mais, claro, é daqui, é natura, e eles queriam conhecer quem produz, já que é daqui. Né? Então, são tantas, eu acho que são tantos sentimentos, são tantas coisas que podem vir desse vínculo mais próximo, né? Mas tem muito para avançar, e acho que falta muito conhecimento também. Né? Nós estamos também tentando caminhar mais com orgânico. Pela primeira vez, tem a compra de orgânicos também na merenda. Nós agora temos também uma lei nova desse governo, né, o governo Luciano, que ele apoiou,
que toda compra do setor público tem que ter no mínimo 30% comprado dos nossos agricultores. Então, tem várias ações dentro daquele plano que eu falei, não pode ser solto, né? Uhum. E eu acho que mesmo nós temos muito desconhecimento, sabe? Eu hoje vou cedinho, às vezes sábado, às vezes vou na quarta comprar os alimentos. Quando você começa a selecionar, e não é mais caro, e aí você começa a se alimentar melhor, um dia que você sai fora disso, o corpo sente, né? E você começa a sentir que seu organismo está melhor. Uhum. Mas tem muito para se fazer, nós temos muitos cursos também junto com o Senar, não estou citando as instituições, são muitas, né? Mas o Sebrae, o Senar, nós temos os cursos próprios da SEMA agora, nessa toada, mas é pouco ainda. Não, mas é sempre tentando avançar, né? É muito interessante. Sim, eu sei que tem alguns programas específicos, né, da Secretaria, da SEMA. Tem alguns, assim, que você poderia citar dessa participação sua, né, na Secretaria? Quais que são os principais programas? Ou foram incluídas cooperativas? Algumas curiosidades, né, que talvez você possa passar para quem é de Piracicaba e gostaria de saber. A gente tinha alguns programas já lá, a gente consolidou em lei, né? Porque às vezes você fala assim, Nancy, mas eu estou perguntando de alimentos, você está falando de água. Bom, sem água não tem nada, nem alimento, nem a gente, né? Então, nós estamos focados bastante também na produção de água. Tinha um pagamento por serviços ambientais, né? Os agricultores recebem conforme eles vão avançando com práticas nas suas propriedades, em algumas bacias, mas a gente conseguiu um plus junto com o PCJ, né? Também hoje a gente faz regeneração, conseguimos são 11 propriedades, estamos avançando, mais propriedades para proteger as nascentes, para proteger nossos rios. Nancy, desculpa interromper, mas só para quem está ouvindo no Brasil e até no mundo, PCJ é um consórcio das baías do Piracicaba, Capivari e Jundiaí, né? Olha aqui o bairrismo nosso, né? Porque tem gente ouvindo no mundo inteiro. Primeiro comitê, né, de bacias, e eles têm esse recurso, por exemplo, vem do FEIDRO, né? Mas através do comitê, então a gente também tem um bom contato. Aquela história das instituições junto. Tem essa brecha, tem essa oportunidade, liga, apresenta documentação. Então, nós temos aí alguns programas nessa questão de proteção de águas. Depois, até trouxe esse papelzinho, por exemplo, a cozinha experimental. Você vê, ela é uma... Você fala assim, nossa, mas é uma cozinha um pouquinho maior que o estúdio e tal. Mas é a potência dela, no sentido que ela não acontece só ali. São 10 instituições juntas. A primeira... então, essas 10 instituições, hoje a gente oferece cursos. Então, os alimentos, não ultraprocessados, mas os processados artesanais, faz um pão, faz uma compota, faz uma geleia. E a gente vai tentando fechar a cadeia aqui. Então, muitas vezes esse produto está sendo vendido, né? E... falta ali uma rotulagem adequada, a embalagem, a precificação, a pessoa não sabe por preço. Então, esses cursos são de rotina hoje lá na Secretaria e a gente descobriu, pandemia aumentou. A receita da nona, sabe? Então, isso aí é a questão também de emprego e renda. Então, esse outro trabalho lindo, o Selapir, saiu o selo do alimento de Piracicaba. Trabalho feito, até a professora Thaís, 6 meses lá na disciplina dela, com outros professores. Foi um financiamento, acho que do Santander no programa da USP, e depois veio para a gente. Então, saiu esse selo. E foi feita uma pesquisa. O que os agricultores mais queriam? Serem valorizados. E a gente aqui, e muitos locais também, fala, poxa, tem 2 meses, esse aqui é produzido aqui em Pira, eu vou comprar esse de Pira, já tem a qualificação, e isso vai... Que bacana. Então, bacana, o Selapir tá lindo, foi feito... Só complementando, né, Nancy, parceria... instituições públicas, né? Sim. Então, a Secretaria Municipal de Agricultura de Piracicaba com a Exalc. Isso. E, coincidentemente, uma das professoras da área de tecnologia de alimentos é a atual diretora da Exalc, a Thaís Vieira, primeira diretora mulher da Exalc, mulher, né? Também. Então, me desculpe que eu interrompo às vezes, porque isso tem abrangência nacional e internacional, né? A Thaís abraçou de começo, o professor Vavá ajudou, fez a interlocução. Enfim, a gente abraçou, e tem outras instituições, né? Entrou o SESC, o Unimep, entraram várias instituições. Que bacana. E aí a gente tem... E eles são linkados, né, Thaís? Tem vários outros. Por exemplo, Patrulha Agrícola, né?
Eu cheguei lá e falei, gente, não tem um arado, não tem nada, né? Não que a gente precisa só, mas não tem um trator, o trator está quebrado, o tratorista está fazendo outra coisa, está roçando o aeroporto, né? Eu falei assim, não, pera um pouquinho. Então, o que foi importante? A gente consolidou isso também em lei e compramos todo o maquinário necessário, contratamos tratorista a mais. Hoje, o produtor, o grande não precisa, mas às vezes um equipamento para ele, o custo fixo é alto. Quando ele vai reivindicar um serviço, então ele paga 20% do valor de mercado, e isso deu também um plus muito legal. Algumas famílias vieram e falaram, nossa, se não tivesse o trabalho da secretaria nisso, a gente estaria produzindo metade, não estaria conseguindo produzir. Então, hoje tem esse programa de patrulha agrícola muito organizadinho, tem demanda, né? Então, são vários, né, Thais? Eu acho que tem também um outro que a gente pode falar, compras públicas, a gente andou muito com compras públicas para aumentar, porque tem que ter escoamento, então aumentar o escoamento desses produtos, aí foi aumentar a merenda junto com a Secretaria de Educação, agora esse projeto de lei que em todas as compras tem que entrar. Colocamos o orgânico, o minimamente processado também, começou a primeira vez que está sendo comprado. Então dá para entrar mais agricultores nisso, né? Mas são vários aí. Tem o SIM, o Selo de Inspeção Municipal também. Então, um trabalho regional, acho que a gente precisaria ampliar para poder vender esse produto de origem animal também fora do município, né? A gente conseguiu uma extensão maior. Mas são vários aí, né? Tem vários. Thaís, eu estou ouvindo aqui, né? Eu estou falando assim, além dos agrônomos, também interessante para talvez diversos secretários de agricultura no Brasil inteiro que podem estar ouvindo, né? E verem como exemplo. Pegar umas ideias que isso pode ter um efeito multiplicativo, né, Nancy? Porque é um exemplo muito bom. A gente atinge um número muito grande de ouvintes, né, de pessoas que assistem. Então, essas ações, eu acho que também contribuem naquela parte de divulgação, né? Da gente saber o que está sendo feito. E feito por alguém que é técnico, né? Isso que é muito importante. A gente tem que valorizar... Não é agrônoma, né? Então, embora haja vários cargos de quem não é estritamente ligada à profissão, mas eu acho que com certeza o fato de ter uma formação da área, eu acho que facilita, né? Assim, acho que abre canais, acho que você tem uma percepção diferente, né? Eu ia até tocar num assunto importante, porque eu sou da área de ciência do solo, né? E Piracicaba, acho que como muitos dos municípios do Brasil, tem algumas partes que são de declive muito acentuado, né? Muito. Você falou da água, ligação direta com a conservação do solo, né? Total. Esse é uma demanda grande que tem, a conservação como você comentou, de estradas, de tentar conservar o solo. Como é que estão as ações em Piracicaba? Eu acho que é bem tocado também esse assunto, porque isso é algo também que assim mexe muito com a gente, né? Eu acho que teria que ser as ações para a conservação de solos, ou a questão das bacias hidrográficas, elas têm que contar muito mais com o Estado, né? Eu acho que programas de Estado. Nós temos alguns programas, algumas ações, sim, mas o complexo disso tudo, a gente trabalha muito com a CAT também, os colegas da CAT são sensacionais, defesa, mas enxuga gelo. Então, quando a gente fala em conservação de solos, né, e é uma área que eu sempre fui apaixonada, nós temos programa, por exemplo, PSA, que entra conservação de solos, mas a gente tem que pensar em bacia. Nós temos mais de 800 quilômetros de estrada de terra no nosso município. Isso cabe à nossa secretaria. Hoje, nós temos 5 frentes fazendo trabalho, quando eu entrei era uma. Né? Então, material não tem faltado, coisa que faltava. Então, o governo... o prefeito tem nos ajudado bastante nisso, tem entendido, né, esse reforço. Pontes, mais de 150 pontes de madeira. Algumas, eu acho que até tem um sentido bucólico e tudo mais, mas a gente precisaria o Estado precisaria andar num programa real para as microbacias, porque o que acontece? A propriedade que, às vezes, até faz uma prática, isso não é só isso que é conservação de solo. Fala, faz conservação porque tem terraço, não é só isso, né? A gota cai, né? Tem um impacto, não é isso? O impacto da gota de chuva. O impacto da gota, depois tem filtração, o escoamento, e a gente tem que trabalhar em todos os sentidos. Então, não adianta, você fez um terraço, não faz nem manutenção, cobertura de solo zero, e joga água na estrada.
E aí nós temos muita erosão nesse sentido. Temos tentado fazer programa de conscientização, montamos um grupo agora, tem alguns programas específicos como o do PSA, estamos trabalhando um pouco com o resíduo para levar o resíduo de poda, tudo para cobertura, mas é pouco. Acho que essa ação, aquilo que eu disse no começo, são vários vagalumes, né? Acho que tinha que ter uma ação mais concreta num plano de governo de Estado. Governo de Estado em todas as regiões do Estado de São Paulo. A questão da erosão é gritante. Mas eu acho que mais do que nós estamos fazendo hoje, né? É difícil, a gente está caminhando, mas eu acho que tinha que ter realmente uma ação do Estado. E quando vocês disseram da questão da gente gostar, eu acho que o político e o técnico, eles não estão desalinhados, né? Fala assim, não, ele não é político, ele é técnico. A gente tem que fazer as duas coisas. Talvez a dose de cada um é de cada um de nós e do lugar que a gente está. Mas existem os dois em nós, né, o tempo todo, e isso tem que ser explorado. E acho que essa paixão, porque eu venho de família de imigrantes, como tantos de nós, né, a Leone, o sobrenome também o meu, na verdade é Ferrutz, Micali, então, que vieram para o ciclo do café, então, meu bisavô, que eu conheci, consegui conviver, né, eram pais e mães mais novos, eu acho, então a gente vivia com meus avós, agricultores, meu pai, minha mãe, agricultores, né? E eu sempre andei dentro de lavoura com eles e vivendo muito disso, que hoje muitas propriedades que eu vou me dá muito tem muito dessa coisa afetiva lembrança, que eu vejo, a lembrança de infância, né? Você vem de qual região? Nossa, olha, eu nasci na Alta Paulista, numa cidadezinha chamada Lucélia. Aí eu saí bem cedo de lá, fui para Campinas. Minha família hoje mora em Presidente Prudente, mas eu morei em vários lugares depois, né? Lucélia é perto de Marília. Região de Marília. Região de Marília. Adamantina, Lucélia, Dracena. Dei aula 3 anos na Universidade de Marília. Eu passava pela região lá. Essa região aí. Legal. Né? Olha só quanta coisa, né? A gente ficou sabendo que uma secretária de Agricultura faz, né? Às vezes a gente tem uma ideia de que, talvez um programa ou uma colaboração. Não, é muita coisa que uma secretária de Agricultura faz, ainda mais numa cidade polo como Piracicaba, né? Sim. Então, esse papo foi realmente um papo diferente do que a gente está acostumado, né? Normalmente a gente fala de questões mais técnicas, de ciência, mas não deixamos de falar da questão técnica aqui, né? Não é mesmo? Então, para a gente ir finalizando, né, professor, o nosso papo mais voltado à profissão, agora a gente vai entrar num lado um pouco mais pessoal da secretária, a gente vai entrar no lado mais da Nancy, né? E a gente vai começar agora, então, o Porteira Aberta. Porteira Aberta. Um momento descontraído com nossos especialistas. Aumenta o som que a nossa prosa é agora. Então agora no Porteira Aberta, a gente vai entender um pouquinho de um lado mais pessoal da Nancy. Ela contou um pouco pra gente, professor, que ela gosta de plantas, que gosta de caminhar, de ler, e também toca piano, né? Ela falou que tá um pouco parada agora. Mas tem uma coisa muito interessante que ela falou, foi sobre todo lugar que ela chega, ela procura um jardim botânico. Então, quer dizer que, além de gostar de ser engenheira agrônoma, de gostar de estar ali em contato, ainda gosta realmente de um hobby de jardim botânico, é isso? Eu adoro. Você falou de piano, né? Eu estudei, 10 anos de piano lá atrás, gostava muito de tocar. A gente tinha grupo que tocava em vários lugares, mas depois a vida parece... Né? Eu tenho 3 filhos também, então a vida... Sempre trabalhei, então vai fazer outro curso. A vida não dá esse tempo todo, né, Thaís? Mas realmente, eu gosto muito de viajar, acho que a maioria de nós também, mas qualquer lugar, se tiver um jardim botânico... Mercado também eu adoro. Eu adoro sentar em mercados municipais, quando você vai para um lugar e verificar, principalmente os mais antigos, parece que você vê muito do coração, né, do lugar. Tipo de alimento, como convive, comer alguma coisa ali. E jardim botânico é maravilhoso, né, gente? Além do lugar de paz, eu acho que você consegue ver muito
O nome já diz, né? Da botânica, da vegetação. Eu acho que é bastante legal. Fazer trilha também. Hoje eu não faço as mais difíceis, né? Mas adorava fazer alguma trilha mais difícil também. Isso é muito bacana, né? E quais que são os jardins botânicos que você conheceu e que ficou na memória, assim, que eu quero voltar nesse lugar porque eu gostei muito? Tem alguns bem bacanas, né? Eu acho que aqui nossos, o de São Paulo está muito bonito. Tem aqui do Burle Marx, aqui em Campinas também, é bem legal, aquela parte dos sentidos, as sensações. Bom, o do Rio é histórico. A gente tem vários aí, né? De Curitiba já foi? De Curitiba. Nós montamos, né, um parque quando eu estava em Prudente, e Curitiba a gente passou um tempo lá com a equipe porque nós montamos um parque também. Eu participei de uma equipe para montar, né, um trabalho desses. Então a gente ficou com a equipe de Curitiba, maravilhoso também. Fora, eu acho que assim, falam muito lá em Nova York de outro, mas o do Brooklyn é lindo, ele é menos falado, ele é lindo. E aí tem vários, né? Tem vários. Eu viajei agora, por exemplo, se for falar fora, por exemplo, o de Roma é lindo. É lindo, 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 aquele jardim botânico. Inglaterra também, se pegar Londres, é lindo. Então tem vários lugares, né? Alguns mais rústicos, né? Eu lembro também que ali eu acho que na América Central tinha um muito rústico assim, mas era uma senhora que mantinha, sabe? Muito bacana também. Então, a gente tinha uma equipe também eu gosto de paisagismo, nós tínhamos um grupo de paisagismo que a gente fazia viagens por jardins botânicos. E aí, descobertas assim incríveis, né? Então, é muito legal, muito bacana. E também eu falei de perto, porque tem perto também, eu acho que esse olhar nosso, não precisa estar no jardim botânico, eu acho que observar a flora, eu acho que muitos lugares que a gente... a própria Exalc, né? Sim. A Exalc é um paraíso nesse sentido, a gente faz descobertas cada vez que a gente vai, né? E a cidade de Piracicaba é uma cidade muito arborizada, né? Assim, eu gosto muito de ir no parque da Rua do Porto ali, que tem um lugar muito, muito gostoso, né? De ficar nos finais de semana, né? Então... interessante, realmente, esse seu... acho que é um hobby mesmo, né? Porque se a cada lugar que você vai, você procura, né? Um lugar mais botânico para conhecer. Isso é muito interessante. Eu acho que cada pessoa que passa aqui, né, no SoloCast, a gente conhece um pouco da história, a gente acaba querendo... pega um pouco disso, né? Teve uma outra convidada que falou da questão da trilha, já fiquei interessada nas trilhas que ela fez, agora eu vou ficar mais de olho também nessa coisa de ir atrás de jardins botânicos. Achei muito legal isso. Tem uma coisa legal, Thaís, se você perguntar para as pessoas, qualquer dia que tiver em rodinha em bar, qualquer lugar, pergunta qual é o sentido de alguma árvore na vida. Vai ter, ou pai, ou avô, ou a infância aqui. Eu plantei árvore para os meus 3 filhos quando nasceram, por exemplo, né? E... alguns momentos da vida, e eu visito quando pode, né, quando a gente tem acesso a essas árvores, então você vai descobrir que a gente tem muitos vínculos, ou de lembrança, né? E quem trabalha com paisagismo, essas coisas, você pode descobrir num primeiro momento o que tem de afeto em relação às plantas, aroma, textura, história, né? E isso tá tudo ligado, né? Olha que interessante, muito realmente, muito bom. Olha que papo gostoso que a gente teve, né, professor? Bom, Nancy, para a gente estar finalizando já, eu quero agradecer muito você dispor de uma parte do seu tempo, a gente sabe que o seu dia é super atarefado, né? E compartilhar com a gente a sua experiência de vida, a sua história, né? E eu acho que, Thaís, nós que somos agrônomos, eu acho que todos os agrônomos que estão ouvindo agora, eu acho que é bacana a gente ouvir. Eu acho que é um orgulho para a classe agronômica ter um profissional com a sua competência, com a sua experiência, né? Com essa motivação de servir ao público, né? Não é todo mundo que é político e tem esse sentimento que você tem, né? Então, parabéns pelo seu trabalho, pela sua carreira. Foi uma satisfação receber você aqui. Que bom. Fico muito contente mesmo.
Alegria minha, né? Eu acho que eu que tenho que agradecer pela oportunidade de a gente estar trazendo, também admiradora do trabalho de vocês. Eu acho que é a soma novamente, né? A nossa passagem aqui acho que é muito rápida, mesmo a gente vivendo bastante, né? É muito rápida, então essas coisas dão satisfação, né? Legal. Sim. Então, Agradeço muito, viu, Nancy? E para o pessoal que está nos ouvindo, né, Thaís, o Solo Agro é um grupo de extensão que tem justamente esse objetivo, levar para o público técnico e para o público leigo o que está sendo feito na academia, o que está sendo feito nos órgãos públicos, nos órgãos privados, e promover essa interação entre o setor produtivo, a academia, e fortalecer mais, né, o nosso setor agro. Foi um papo emocionante, né? Eu acho que quem está nos ouvindo e nos assistindo deve ter sentido um pouco dessa emoção que a gente sentiu aqui. Agradeço muito, Nancy, a sua participação, tá bom? Agradeço ao professor por dividirmos mais uma vez a mesa aqui. É isso aí. É isso aí. E a gente se encontra, então, no próximo SoloCast. Tchau! Tchau. Tchau, pessoal. Você ouviu SoloCast, o podcast do Solo Agro. Solo Agro é o programa de educação continuada em agricultura sustentável da Exalc USP. Saiba mais nas nossas redes sociais, @soloagro, solo com 2 L's. Obrigado e até a próxima!